Paz do Senhor, queridos professores, sejam todos bem-vindos ao canal Bethel Kids. Eu sou a tia Jessie, nós estamos aqui para mais uma pré-aula da revista Aprender Mais dos primários de 6 a 8 anos. E nesse trimestre nós estudaremos a temática O Livro de Juízes. Vamos aprender ali juntamente com as crianças lições valiosas acerca do livro de Juízes. Então vamos conhecer já a lição de hoje, que é a lição de número 1. O título da lição? Um retorno à liberdade. Vamos conhecer também o texto de memorização do versículo para memorizar da aula de hoje. A referência bíblica encontra-se no livro de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E a minha sugestão, de trabalhar para memorizar é que você confeccione um pergaminho como esse, porque vai falar do livro de Juízes, E você pode explicar para as crianças que antigamente os livros da Bíblia eles eram feitos assim, em formato de pergaminhos. E como que você fez, tia Jessie? Então, aqui tem um pedaço de cartolina que eu passei borra de café umedecida em toda a cartolina para dar esse formato mais envelhecido do papel. Deixei secar, rasguei as bordinhas e depois vim com um pouquinho de fogo no fósforo e passei nas bordas. Então tome muito cuidado para fazer essa técnica aí, só para ficar as bordinhas também envelhecidas. E pronto, nós temos esse cartaz. Para que nós iremos utilizar? Para colocar os versículos que serão estudados a cada lição. Então, eu já vou escrever aqui, lição 1. O versículo estudado hoje está em João 8. João 8, 32. E você vai fazer da mesma forma. Você já pode trazer impresso e colocar, ou ir escrevendo a cada lição. Ao final das 13 lições, você terá aqui escrito no nosso pergaminho os 13 versículos que foram utilizados para trabalhar ali a cada lição. Combinado? Então, vou deixar já o nosso pergaminho aqui. E já vou trazer para vocês o objetivo da lição, que é aprender que quando guardamos a palavra de Deus em nosso coração, desfrutamos da verdadeira liberdade. E aí, eu trago para vocês esses dois recursos aqui para você trabalhar essa questão da liberdade com a turminha. Tem essa Bíblia lúdica, que foi feita com uma caixa daquelas de cereal. Eu encapei toda de EVA e fiz essa Bíblia lúdica. E você vai explicar para as crianças que a verdadeira liberdade nós encontramos na Bíblia. Porque através dela nós teremos o direcionamento correto do que a gente pode ou não pode fazer, do que é agradável a Deus e o que não é agradável a Deus. E é também através da Bíblia que nós encontramos o verdadeiro significado da libertação. O que significa ser liberto? O maior exemplo de libertação que nós podemos ter na Bíblia é através de Jesus, que morreu na cruz para que hoje nós pudéssemos viver a libertação dos pecados, que hoje nós pudéssemos viver livres da condenação do pecado. Então, através de Jesus, hoje nós vivemos uma libertação por completo. E hoje a história vai contar, acerca de um momento da história em que o povo passa por essa libertação. Na Bíblia tem vários momentos em que o povo é liberto, ou quando estava cativo, quando foi escravo. E aí o Senhor sempre traz esse condicionamento de liberdade para o povo. Por quê? Porque isso já refletia em Jesus quando ele veio aqui ao mundo para nos salvar. Então Jesus ele é a libertação completa. Em Jesus nós temos liberdade de vida, porque ele veio para nos dar a vida eterna. Então faça esse momento de conversa com a turma. E eu também trouxe a palavra liberdade, escrita aqui numa folha de papel ofício. E aqui embaixo eu trouxe 2 significados da palavra liberdade. A primeira é
agir conforme a sua própria vontade. E 2, independência absoluta. Isso é viver em liberdade. Então, Jesus, ele nos deu esse livre arbítrio, né? Você vai agir conforme a sua própria vontade, baseado naquilo que a Bíblia nos ensina, né? Então, a nossa própria vontade aqui, nesse condicionamento de liberdade, ela passa a ser a vontade de Deus, aquilo que o Senhor deseja para nós. Porque se eu viver conforme a minha vontade, os meus desejos, e trazendo essa questão de liberdade ampla, e aí é muito mais fácil de eu errar. Então eu tenho que ter, eu como cristão, preciso ter entender esse significado da liberdade e entender que em Jesus, essa liberdade ela foi comprada na cruz do Calvário, mas ela precisa estar alinhada à palavra de Deus. E também independência absoluta, você vai viver livre da condenação do pecado, livre daquilo que te deixa triste, livre daquilo que te deixa angustiado. Em Jesus nós encontramos essa verdadeira liberdade através da sua palavra. Então você vai fazer esse link, né, dessa questão da liberdade, porque são crianças, mas a gente já precisa introduzir o que significa essa liberdade à luz da Bíblia. Porque a liberdade ela pode ter vários sentidos, né, que podem confundir os nossos pequeninos, né, o conceito de liberdade. Então é muito importante a gente tratar isso com as crianças, combinado? Então, seguindo aqui, eu já vou apresentar para vocês o nosso encarte, tanto o Visual A quanto o Visual B, essa ferramenta que você adquire com o kit da revista e vai estar apresentando para as crianças no momento de contar a história. E também já vou apresentar o nosso recurso, que é aqui o nosso amigo Otiniel, que eu confeccionei aqui em um fantoche, utilizando recipientes de leite, né? Aquelas caixinhas de leite. Então, confeccionei um fantoche. E qual é a proposta aqui? É que o próprio recurso, né, o próprio fantoche, conte para as crianças o episódio da sua história que está relacionado aqui na revista. Então, ele mesmo vai contar, olha, muito tempo atrás aconteceu assim, 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 então ele vai contar ali em primeira pessoa a história. É a minha sugestão para você trabalhar o recurso da aula de hoje. Na sua revista, não deixe de conferir na página 9, no espaço atividade extra, 2 atividades. Primeira, cartão da lição e segundo, interagindo. Você vai trabalhar com antecedência, ver os materiais que vão ser utilizados e aplicar aquilo que a revista propõe com a turminha, que eu tenho certeza que vai deixar a aula mais atrativa, mais dinâmica e vai ser um momento abençoador para a sua vida. E por falar em revista, se ainda não possui a sua, entre em contato com o comercial da Editora Betel ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho do vídeo. E através desse mesmo QR Code, você também pode fazer um download do Pio Kids, que é o Plano de Incentivo à Leitura, uma ferramenta que a Editora Betel disponibiliza gratuitamente para você, professor, estar utilizando com a sua turma no decorrer das 13 lições. Então corra lá para o site da Editora Betel, faça o download e trabalhe juntamente com a sua turminha. Combinado? Bom, agora eu vou ficando por aqui, mas nós temos um encontro marcado na próxima pré-aula da revista Aprender Mais. A paz do Senhor e fiquem com Deus!